The Boys, temporada 4, episódio 7. A gente tá se encaminhando pro fim dessa temporada e esse episódio veio colocar algumas boas possibilidades de caminhos aí que o último episódio pode usar pra finalmente começar a definir como será a temporada final e, de fato, o encerramento da série, né? Antes de falar mais sobre o episódio, eu já te peço pra se inscrever aqui no canal e deixar um like no vídeo. Pode ser pra ti, é bem rapidinho, cara, só que me ajuda tanto, você não tem noção como me ajuda. Agradeço demais e vamos lá ao episódio com spoilers. O episódio começa com o especial de Natal da VOT e faz diversos paralelos com a nossa realidade. Cabe recapitular para entender um pouco mais desse momento que o Homelander está cada vez mais no comando criativo da VOT e da série também. Tanto que ele expulsa mais à frente a Ashley, né, a CEO ali de fachada, quando entra em assuntos mais criativos, digamos assim. E como o forte de Homelander não é entender a sociedade, o especial de Natal, imitando o Vila Sésamo, que é muito famoso nos Estados Unidos, mas não tanto aqui no Brasil, acaba testando contra a ideia deles. A gente infelizmente não vê como que a sociedade recebe aquilo, mas dá para entender que boas discussões aconteceram, principalmente depois da confusão que a Spoleta conseguiu empreender a respeito da imagem da Luz Estrela. Acontece que no especial eles descreveram que os antifas, ou seja, os antifascistas, são na verdade um movimento contra os super-heróis, o que não faz sentido. Assim como na sociedade já não fez sentido outros movimentos bem parecidos. Esse movimento do especial de fazer as crianças denunciarem pessoas antifascistas, inclusive os pais, lembra o macartismo, que é quando todos foram inspirados lá nos Estados Unidos a denunciar atividades comunistas. Isso gerou um caos. Políticos, celebridades, pessoas comuns eram interrogadas sobre a prerrogativa de que o comunismo era um bicho de 7 cabeças que os Estados Unidos deveriam combater. E sendo assim, qualquer um que não gostasse de você poderia te acusar de algo que prejudicaria a sua imagem de maneira pública. Até hoje, o comunismo não é considerado um movimento econômico e político a ser discutido em muitas áreas por lá, e é simplesmente execrado e muito passa pelo macartismo. Assistir ao filme Oppenheimer te ajuda a pensar um pouco mais sobre esse tema. Curiosamente, o jovem Ryan percebe a loucura que estava sendo contada e depois dá uma lição, dizendo ao vivo que a família é mais importante do que qualquer outra coisa. Esse recado confabula com 2 pontos. Primeiro, em como as divergências políticas estão separando familiares, pais, filhos, enfim, tios, tias, acontece aos montes, né? Familiares que não conseguem sequer sentar à mesma mesa por conta de divergências políticas. Algo que é essencialmente estranho, mas está acontecendo essencialmente na nossa sociedade, tal como aconteceu lá na década de 50 com relação ao macartismo e etc. E também confabula com a ideia de que extremistas precisam captar novas gerações para manter as suas ideias sempre vivas na sociedade. Quando se introjeta uma ideia em um ser ainda em formação, é difícil removê-la. É por isso que esse não é um recado direto em um telejornal da VOT, que as crianças não assistem, mas sim nesse especial estilo Vila Sésamo. Isso utiliza a ideia de que há uma guerra cultural ocorrendo através das produções e que as crianças, seja qual for o lado, são alvos dessa guerra também. Agora, mudando um pouco de assunto, perceba como no especial Mana Sábia não aparece, o que nos leva ao próximo momento do episódio. Homelander e Firecracker, né, a Spoleta, melhor dizendo, são quem dão as ordens agora, e a despeito do começo da temporada, quando Homelander buscou a inteligência de Mana Sábia para resolver as suas questões, ele agora a descarta. E ele a descarta porque no começo ele se via sozinho entre aquelas pessoas tolas, que apenas falavam o que ele queria ouvir, mas Spoleta parece falar o que ele quer ouvir, fingindo que não fala o que ele quer ouvir. Entendeu a sacada de manipulação dela? O Profundo vai trazer um pouco mais esse assunto à frente, né, sobre essa questão do ego do Homelander, mas daqui a pouco eu falo sobre. Mas Homelander é um egocêntrico padrão. Eu já falei em vídeos anteriores como sequer deixa o seu filho ter uma imagem maior ou melhor que a sua. Portanto, dado esse ego, ele se acha sábio, que é o subterfúgio dos não inteligentes, né? Todo não inteligente que tenta ser tão inteligente quanto alguém que de fato é inteligente se coloca como sábio. Mas pelo menos eu sou sábio. Coaches estão aí para provar que sapiência e inteligência não deveriam entrar em disputas. Sabemos bem que ele, no caso o Homelander, não é sábio. E geralmente quem se diz assim, nunca é. O que vale mostrar aqui é como a Mana Sábia, por ser inteligente como de fato é, nunca consegue espaço. Parece aquele ser tentando gritar entre os espaços que dão, os mínimos espaços que dão. Dão até ouvidos no começo, né? Porque inteligência gera impacto, mas depois descartam, quando começa a inteligência a ficar contra aquilo que você pensa. Percebe? Não há um querer da inteligência. Não se quer
a inteligência. Se quer uma inteligência conveniente. É isso que se pensa da relação Mana-Sabe e Homelander, e a gente pode estourar isso para nossa realidade a bel prazer. E isso acontece porque a inteligência ela precisa de espaço e tempo para florescer, mas a inteligência é de fato sincera. Ela vai contra o que talvez você queira ouvir, porque ela segue um padrão de valorizar apenas o que é 100% sensato. A sensatez, ainda no meio dos insensatos ali presentes, né, que era todo aquele plano da Mana-Sabe, etc., precisa de articulação, tempo e confiança, coisa que os não sábios não conseguem entender. Por isso excluem os inteligentes sempre que possível. Mana-Sabe tinha ciência dos vazamentos do trem-bala e os usava, mas vai explicar isso para quem simplesmente quer eliminar o outro lado. Inclusive Homelander promove finalmente essa ideia, e Mana-Sabe entende que é uma estupidez, por mais que não fale diretamente. Ora, se Butcher e os garotos forem eliminados, acaba qualquer foco de resistência contra o Set, e sem esse foco de resistência, Homelander será um autocrata de fato, um autocrata totalmente sem amarras. E vendo que ele é facilmente manipulável, porque foi por Mana-Sabe e está sendo agora pela Espoleta, quem de fato comandará? Afinal, quer queira quer não, a imagem contrária de Luz Estrela e dos outros ainda segura ali e acolá alguns dos ímpetos dos Set, mais precisamente do Homelander e da Espoleta. E o que acontece quando os inteligentes são renegados? Simples, voltam-se contra você mais cedo ou mais tarde, não importa também o lado. Temos vários exemplos na nossa história. Agora Mana-Sabe está aí no mundo, sabe tudo sobre o Set e tem muita coisa que o grupo dos garotos precisa, inclusive curar um câncer, como já fez com sua avó e, por que não, pode fazer com Billy também. Todo renegado, repito, todo e qualquer que é subjugado e expulso de um movimento praticamente vira o contrário do que pregava. É assim na política, na religião, é assim na vida e é assim em qualquer relação com o poder. E eu acho que Mana-Sabe pode seguir um pouco desse caminho. Falando nisso, falando em poder, vamos lá no profundo para entender um pouco mais sobre o ego que paira esses superpoderosos. A partir do profundo da jornada dele nesse episódio, dá pra gente perceber como basta uma fagulha de desejo para que ele se entregue totalmente àquela questão. Uma polvo demonstrou esse desejo e ele viveu um romance com ela, mesmo escondido. Mana-Sabe demonstrou algo assim e ele também correu para ela e corria, inclusive deixando a polvo de lado sempre que era chamado, porque o ego precisa estar sempre preenchido. É aquela pessoa que com um elogio, ela vira teu melhor amigo. Acontece que quando a pessoa tem o ego inflado além do normal, qualquer sentimento é paixão. Qualquer sentimento é extremo. Profundo mata a sua companheira e se volta completamente ao Set, porque na falta do que abrandava os seus ímpetos, aqueles romances, digamos assim, agora ele se dedica 100% ao que lhe confere poder. Na falta de paixão, o egocêntrico busca poder. Depois de ter dinheiro preenchido, o egocêntrico também busca poder. É só enxergar isso na nossa sociedade. Não só isso, mas pessoas que têm poder e se acham sábias por isso, o que conversa lá com o lance do Homelander. Sendo assim, quando o Profundo vai matar Butcher, não é um desejo profundamente dele. O desejo dele é manter o ego sempre no comando. Esse é o ponto. Ele é tão egocêntrico que lê o seu próprio livro e se emociona. Também pudera. Um ghostwriter deve tê-lo escrito como escreveu os outros, ou seja, sua própria vida forjada lhe é uma novidade e lhe emociona. Ele é apaixonado por si. O ego, o egóico, é uma paixão tremenda por si mesmo. Em termos simbólicos, é ele, nesse caso, se olhando no espelho e se amando o tempo inteiro, mesmo que o espelho esteja trincado, sujo, turvo, ou que nem seja um espelho de fato. O ego dele é tão implicador e definidor das suas funções que para ele tanto faz ser um completo asno para que Mana-Sabe o tenha com desejo quando está lobotomizada. Assim também como tanto faz ele ser um completo asno a favor do Homelander. Porque basta o ego para esse personagem e fim. E assim são os vários que passam a vida inteira buscando um pedestal a troco de qualquer coisa. Qualquer coisa. Começam inspirando pessoas e terminam virando candidatos políticos. O episódio nos mostra uma pessoa que muda de aparência e que está a favor do Homelander e do Set, né? Está a favor da turma ali. Isso faz pensar sobre muita coisa da temporada. Colocamos em questão, inclusive, qualquer personagem que tenha aparecido de maneira minimamente estranha. Até a mãe do Hughie pode ter sido usada para acessar o íntimo do rapaz, espionar os garotos ou qualquer outra finalidade parecida com essa. Isso até justificaria ela ter usado o composto V no pai do Hughie e, mais do que isso, pode lhe dar novos incentivos, no caso, ao jovem, né? Ao garoto, ao Hughie. A
voltar a odiar os superpoderosos que se colocam como vilões, mais precisamente Homelander e companhia. Lembra como eu venho falando que esse personagem precisa de novas motivações? Eu acho que poderia passar por aí. Tanto Luz Estrela foi usada, como seu corpo mais uma vez foi usado, e se minha teoria sobre a mãe dele fizer sentido, o pai dele também foi vítima de mais uma vez, né, de um superpoderoso, assim como sua namorada lá no começo da série. Mas enfim, é só teoria, é bom nem dar tanto cabo assim. O fato que eu continuo isso pode sim, de fato, motivar ou remotivar esse personagem. Butcher está de volta ao grupo, pelo menos parcialmente, e ele aproveita para dizer que Samir está vivo, né, o cientista está vivo, e que está trabalhando em um vírus que mata todos os superpoderosos. Jeffrey D. Morgan, né, o ator que vive ali, o Joe, fica pendulando nessa cena muito bem, e nos faz entrar na cabeça atordoada de Billy. Eu nunca gosto muito aí do uso de devaneios, mas aqui eu acho legal como eles conseguem fazer esses devaneios terem um sentido na maneira como Billy vai agindo e vai nos passando como que está nesse momento de vida. Ele tenta não ser Joe, mas às vezes, até tentando não ser, passa a ser. Ou seja, por muito tempo ele foi algo que ele não consegue deixar de ser. O personagem tanto luta contra as dores do câncer, como também contra a sua própria personalidade, dando aquela ideia de que depois de um tempo sendo algo, é difícil ou quase impossível deixar de seguir aquele caminho. Dá, mas é complicado. Tanto que o trem-bala, inclusive a Ashley também, passa por dilemas bem parecidos por aqui. Eu sinto que o Billy tá bem mais mal do que já esteve ao longo da temporada, ou seja, seus dias estão cada vez mais contados, e isso lhe dá mais pressa em tentar resolver as coisas, e com pressa, geralmente, a gente toma as piores decisões. Por enquanto, ele tá tomando boas decisões, por incrível que pareça. O embate que tem com Joe é vencido quando vê Ryan pela TV, se rebelando contra aquela mensagem que falei lá no começo do vídeo. Billy tá conseguindo ler as situações, mesmo que não tenha a mesma força que tinha antes, para conseguir agir e resolver por si só. Ao mesmo tempo, temos que considerar que Joe é uma força pulsante na sua mente que não o larga. Nesse momento, Ryan é a chave dessa balança. Se Ryan se mostrar essencialmente bom o tempo inteiro, apesar de alguns pesares no caminho, Billy, ele tem a chave para humanizar os superpoderosos. Se não, Joe é quem tem a chave para desumanizar esses seres. E desumanizar o inimigo é aceitar genocídios e outras coisas parecidas. Justamente o que está em pauta na cabeça de Billy nesse momento, aceitar ou não a total extinção daquela raça. Ou seja, paira em seu juízo a destruição em massa ou apenas tentar eliminar Homelander e correr o risco daquilo tudo continuar existindo, só que com outros superpoderosos no comando dessa cadeia alimentar e ele, Billy, não mais presente, porque estará morto, de acordo com a doença que tem em seu corpo. Toda essa história do Billy, agora ajudá-lo pelo francês, inclusive, de tentar manter de fato o cientista vivo, parece muito com os quadrinhos. E isso começa a nos encaminhar para os finalmente de The Boys, enquanto série, não enquanto grupo, tá? E esse é o maior aceno para talvez o tema que será trabalhado na quinta e última temporada da série, até porque o composto que aniquila os superpoderosos realmente funciona. Pergunta aí para a perna da Kimiko o que ela acha dele. Inclusive sobre Kimiko, finalmente sabemos um pouco mais sobre seu passado. Descobrimos que a razão pela qual ela não pode falar é porque as garotas que eram forçadas a lutar eram instruídas a não gritar, a não emitir nenhum som. Ela traumatizou, né? Porque se gritasse perderia, e isso a levou a ser uma assassina e também uma pessoa extremamente silenciosa. Portanto, seu silêncio representa todas as dores que ela teve no seu passado, e ela não consegue se desfazer desse silêncio, bem como também não consegue se desfazer genuinamente desses traumas do passado. Eu vejo o francês e a Kimiko finalmente no mesmo patamar. Ambos têm vergonha disso que se passou, da sua vida pregressa. O francês por ter matado tantos e a Kimiko da mesma forma. São, portanto, não mais um personagem ajudando o outro. Eles se ajudam mutuamente, porque de fato são uma coisa só. Personagens diferentes, mas que descendem dos mesmos exatos conflitos. Não só isso, mas essa temática sobre o passado perpassa toda a temporada e quase todos aqui presentes. Desde Homelander até Billy, que agora amarga as consequências de terem sido quem foram. Por mais que Homelander ainda não se toque, mas lembre-se daquela cena onde ele mata lá os seus, não genitores, mas criadores, digamos assim. E isso se conecta com um dos melhores temas do episódio, a aproximação de Milk e Trem-Bala. Milk volta a trazer toda essa ideia dos superpoderosos terem destruído parte da sua vida e depois de saber sobre aquilo que está por vir, corre para tirar sua família de cena. Inicialmente ele parece até aceitar a ideia de viajar também para fora dos Estados Unidos e deixar aquela turma para lá, mas depois rejeita. E quem o faz rejeitar, pasmem, é Trem-Bala. Eu penso que Milk
Milk, ele estava certo de viajar para fora dos Estados Unidos, mas Trembala fala para ele, enquanto lá ele está imprimindo o cartão de embarque, né, dizendo que o garoto que ele salvou lá, que ele levou para o hospital no episódio passado, significou mais para ele do que qualquer coisa que ele já havia feito na sua vida. Ou seja, Milk ajudou um superpoderoso a se tornar minimamente bom, ou pelo menos a ter algumas boas atitudes na sua existência. Portanto, a possível redenção de Trembala é a resposta que Milk tanto procura para, quem sabe, esse ciclo sem fim dos poderosos, sempre destruindo sua vida e a vida dos seus, finalmente ser quebrado. A aproximação entre os dois personagens é tamanha que, em um dado momento, Milk está pensando sobre fugir, assim como o próprio Trembala foge do set, depois de ter ajudado os garotos a sobreviver à ameaça do Profundo e do Black Noir 2.0. Isso faz Trembala chegar muito próximo do caminho da redenção, mas é bom que se diga, recoloca Profundo totalmente de volta ao set, ou no set melhor dizendo, e nas mãos de Homelander. Aqui um detalhe curioso, Homelander se desespera ao descobrir que Trembala é o traidor. E eu digo curioso porque Homelander tem dessas, acha que as pessoas que ele controla pelo medo são seus amigos, ou seja lá o que for. E eu já tive muita gente assim na minha vida, o que é muito tenso. Mas me faz pensar, se ele chora assim com relação ao Trembala, o que ele irá pensar quando vê o que falou o Ryan na televisão. Esse episódio, no geral, é obcecado por essa história de passado e explora também o passado de Ashley, mostrando como ela se tornou parte do sistema, enquanto antes, né, ela não depilava ali suas axilas no seu passado e usava a camiseta do Che Guevara o tempo inteiro. Eu acho esse aceno bem interessante, porque não foi isso a mesma coisa, no caso que aconteceu com Ashley, que também aconteceu com a própria imagem do Che. Ele surgiu como uma figura antissistema e tempos depois, a camiseta com seu rosto era vendida em lojas de departamento que são literalmente o sistema. Usaram a rebeldia do Che, e não só dele, para se dobrar ao capital, com pessoas lucrando com a sua imagem, inclusive morto, enquanto jovens como Ashley viviam uma falsa realidade de que eles eram contra tudo isso que está aí. Não eram. Tanto que se tornaram tudo isso que está aí. Desconfie em quem diz que é contra tudo isso que está aí. Desconfie. O episódio termina com o que eu já mencionei, né? O Ryan indo contra o especial em que participava. Se o Homelander, repito, chorava pelo Trembala, imagina aqui o sentimento que ele pode ter com relação ao garoto, porque Ryan se mostra um personagem resposta a tudo que está acontecendo na série. Ele poderia viver essa vida de luxo que lhe é oferecida, mas o que lhe atrai é algo verdadeiro. É coisa difícil de encontrar nos corredores da VOD, diga-se de passagem. Ryan ainda tem laços familiares que o aproximam de Butcher, mas não esqueçamos que também o aproxima de Homelander. Afinal, para o jovem, família é tudo. E se nos apegarmos ao termo estrito senso desse família é tudo, ele também tem que estar a favor do Homelander, cedo ou tarde na sua jornada. É saber para que lado ele vai pender, assim como Billy e tantos outros personagens que estão nem lá nem cá nessa altura da temporada. É um bom episódio esse daqui, justamente por isso. E eu acredito que fez um bom apurado pro final dessa temporada, bagunçar um pouco, mas também resolver muitas questões que ficaram por aí. O tema do passado se mostra o mais forte na temporada como, né, geral, assim. E quem sabe só a partir disso é que irão finalmente seguir o tema do futuro. No caso, qual o futuro daqueles superpoderosos e qual o futuro daquela sociedade. E não falando nem de futuro nem de passado, por favor, deixem um like nesse vídeo. Aqui eu encerro o debate da vez e estamos prontos pro episódio final. No mais, muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Um forte abraço em vocês e tchau.